capítulo 2, versículo de número 3. Quem achou, diga amém. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eu preciso ler essa mensagem novamente. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Alguém pegou aí? Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Coloque a sua mão sobre o texto sagrado. Vamos falar. Pai, abençoe a tua palavra que já é abençoada. Fale conosco. O vaso é de barro, mas está nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, você está numa quinta de vitória. Todo culto é culto de vitória, porque eu creio que Deus dá vitória sobre as nossas vidas. E há momentos que você passa por luta, a situação não muda, mas de alguma forma você cresce e amadurece diante das lutas. Então, de certa forma, também uma vitória superar os desafios. A vida do crente é uma bênção. Se a situação não mudar, Deus usa a situação para te mudar. E das duas formas você vive a promessa dos céus. E das duas formas Deus está cumprindo. Quando eu olho esse texto, eu vejo o profeta Abacuque vivendo um tempo de crise e de silêncio. Abacuque olha para o povo e ele vê injustiça, ele vê corrupção, ele vê violência. Se você for olhar o texto do livro de Abacuque, você vai ver que Abacuque chega a momentos que ele entra em desespero. Lá no capítulo 1, no versículo 2, ele chega a dizer: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Ele questiona se Deus estava ouvindo a ele ou não. Mas Deus responde ele através de vários momentos. E a resposta de Deus sobre Abacuque, sobre a nação, atravessa gerações. E aí o Senhor vai no capítulo 2, no versículo 3, diz: porque a visão, Abacuque, porque a resposta de Deus para ele, porque a visão ainda está para se cumprir. Quando? Num tempo determinado. Ela se apressa para o fim. Ela não vai falhar. Até parece, Abacuque, que vai demorar, mas não vai demorar. Por quê? Porque certamente virá e não tardará. Deus estava dizendo o seguinte: o que eu falei ainda está de pé. Deus está dizendo para ele: o que eu falei vai acontecer. Mesmo que parece desmoronar, ainda está de pé. Mesmo que pareça desmoronar, ainda está de pé. Abacuque aprendeu que o silêncio de Deus não é esquecimento. Abacuque aprendeu que o silêncio de Deus é estratégia. A demora não é negação, a demora é preparação. Então deixa eu dizer para você, na mensagem de hoje é essa: a promessa ainda está de pé. Alguém pegou essa palavra aqui? 3 pessoas pegaram essa palavra. Pelo amor de Deus, alguém está comigo aqui nessa quinta de vitória, essa quinta de poder. A promessa ainda está de pé. A promessa continua viva mesmo em meio à crise, porque o que Deus prometeu não muda. Deus não mente, Deus não falha. Então por isso que eu estou dizendo que a promessa está de pé. A promessa ainda está de pé. Deus não esqueceu de que prometeu, mas Ele está te preparando para o tempo certo. Toda vez que eu vejo Deus fazer uma promessa na vida de alguém, eu já uma caminhada, eu falo assim:
mal essa pessoa sabe que não vai ser agora. Existe um tempo de maturação. Ou seja, quando Deus faz uma promessa, a gente já acha que já começa a acontecer. Não. Quando Deus faz uma promessa, começa a preparação para a promessa. Eu tenho promessas que estão se cumprindo na minha vida hoje, que Deus prometeu há 25, 30 anos atrás. O que aconteceu nesse inteirinho? Preparação. Preparação. A promessa de Deus, talvez você ache que ela dormiu por um tempo, mas ela acorda no propósito. O relógio de Deus não se atrasa, apenas espera o momento perfeito para agir. Vocês estão comigo? Diga amém. Deus não muda por causa das circunstâncias. O cenário muda, as pessoas mudam, mas o caráter de Deus é imutável. Tudo pode mudar, tudo pode passar. Conhece o louvor? Mas as palavras do Senhor, ela permanece. A gente acha que quando a circunstância muda, Deus mudou de ideia. Mas eu estou vivendo, pastor, um tempo de dor. O que Deus, pega essa daqui, o que Deus prometeu no tempo de alegria, Ele sustenta no tempo da dor. Vou repetir, o que Deus prometeu num tempo de alegria, Ele sustenta no tempo da dor. Você pode estar passando por dor, mas a promessa continua de pé. Então a promessa não depende do ambiente, mas da fidelidade de quem prometeu. Você não reparou que Deus não quer que você olhe as circunstâncias? Porque as circunstâncias não anulam o decreto de Deus. A fidelidade de Deus é a âncora da promessa. Em Números 23, 19 diz o seguinte, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é o mesmo. A gente acha que quando Deus demora, parece que Deus perdeu o interesse da gente. Não, é processo. Porque nossos olhares estão muito nas circunstâncias. Nossos olhares estão muito nas coisas. Como é que Deus vai mudar o campo de visão? Como é que Deus vai mudar o nosso olhar? É mostrando para nós, no tempo de maturidade, é mostrando para nós, no tempo da dor, que o que Ele prometeu na alegria, Ele sustenta na dor. Vocês estão comigo? Diga amém. Ou seja, a promessa de Deus, ela não muda, ela é eterna, ela é essencial. Mas o que está acontecendo? Eclesiastes capítulo de número 3, meu irmão, há um tempo para todas as coisas, há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Então se você anda apressado, Deus segura a bênção para mostrar para você que não é na angústia, não é na ansiedade, não é na pressa, mas é no descanso da dependência dEle. A impressão que eu tenho é que Deus fala assim, a hora que você descansar, resolve. A hora que você aquietar o seu coração, resolve. Porque Deus não opera na ansiedade. A Bíblia diz que não andeis ansiosos por coisa alguma. Como é que você vai falar para não andar ansioso num país que é o primeiro, e está entre o primeiro e o segundo país mais ansioso do mundo? A maioria dos meus atendimentos, grande parte dele é voltado para a ansiedade. Eu montei um curso só para isso. Você sabia disso? Cada demanda. A demanda é tão grande que eu tenho lidado com pessoas num quadro de ansiedade, seja ela patológica, seja ela funcional, é tão grande que eu falei assim, cara, eu preciso montar um curso. Eu montei até um curso para poder atender as pessoas, aprenderem a lidar mais com a ansiedade. Aí vem Deus na sua palavra e fala, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Vem Deus e fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso não é para nos culpar, a gente é ansioso mesmo. Mas a gente tem que pegar essa ansiedade, diz a palavra, lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. O que nós devemos fazer? É lidar melhor com isso. Então a demora de Deus não é a falta de interesse.
A demora de Deus é um processo dele sobre as nossas vidas. Deus não está atrasado, Ele está moldando o nosso coração. Presta atenção aqui, Deus não está atrasado, Ele está moldando o nosso coração. Entre o que Ele fala e entre o que Ele faz, existe o tempo do preparo. Você não pegou essa daqui não acredito que você está calado aí. Entre o que Ele fala e entre o que Ele faz, há o tempo do preparo. Alguém pegou essa palavra aqui? Aonde que você está localizado, meu irmão? Se está no tempo do preparo, glorifica o nome do Senhor. Eu não acredito que você está com essa boca fechada, eu não acredito que você ainda não glorificou. Olha, meu irmão, eu tenho uma palavra. José estava no trono, mas ele passou pelo cárcere antes de colocar a coroa sobre a cabeça dele. Eu não sei onde você está, mas esse processo vai te levar até o lugar da promessa. Meu Deus do céu, alguém recebe essa palavra aqui hoje? Uau! José teve um sonho, mas ele, antes de ter o cumprimento da promessa, ele teve o sonho de trono, mas ele passou pelo cárcere antes de entrar no lugar do palácio. Deus não demora, Ele amadurece. Ele não demora, Ele amadurece. Já reparou se Deus te desse a bênção na hora que você pediu, do jeito que você pediu? Você recebeu um não de Deus. Aí um determinado dia, quando você esqueceu, a bênção bateu na tua porta. Aí você fala assim: eu já tinha até esquecido. Aí você fala: ainda bem que chegou na hora de Deus. Porque se Deus tivesse me entregado na hora que eu orei, eu não estava preparado. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Então diga comigo: Deus não demora, Ele amadurece. Não existe promessa sem passar por um processo essencial. Vocês estão comigo? Então não existe promessa de Deus sem processo. Todas as vezes que Deus fizer uma promessa, você se prepara, meu irmão, vem o processo. Porque quando Deus te dá a promessa, você ainda não está preparado para receber. Poxa, pastor, pega essa daqui, isso aqui é uma senha poderosa. Por que Deus faz uma promessa e eu não estou preparado para receber? Então era melhor que Ele não fizesse a promessa. Não, Ele te faz a promessa e não te entrega para você entrar num tempo de preparo. Pegou aí? Porque se Deus não te faz a promessa, você não se prepara. Aí Deus fala assim: está aqui a promessa. Aí começa o processo, aí começa o preparo. Aleluia. Meu Deus do céu, tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Deus levantou uma promessa sobre a tua vida. Eu quero anunciar para você: vai acontecer, não vai demorar, Deus não vai tardar, vai se cumprir. Então aguenta o tempo da promessa, aguenta o tempo do preparo, aguenta o tempo do processo na sua vida. Meu Deus do céu, tem alguém aqui que recebe essa palavra? Tem alguém aqui que reage a essa palavra? Como é que você vai se preparar para alguma coisa que você não sabe? Não é isso? Você vai ter uma profissão, você vai fazer um curso técnico. Você começa a se preparar desde o primeiro dia, mas você não está pronto. Você quer fazer uma faculdade, aí você recebe uma palavra, sente aquela vontade, entrou na faculdade, você não está formado, você está no preparo. Mas qual é o objetivo final? A promessa. Aí começa o tempo. O problema é que a gente vive uma geração tão apressada que não quer esperar o tempo de preparo. Preciso correr. Deus trabalha mesmo quando você não percebe. Abacuque achava que Deus estava parado. Abacuque achava que Deus não estava se movendo. Abacuque achava que nada estava acontecendo. Mas há sempre um movimento invisível de Deus acontecendo enquanto você ora. Meu Deus do céu, tem alguém que está pegando o que Deus está falando aqui?
Há sempre um movimento invisível de Deus. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Se eu pudesse, escreve isso, coloca na porta da tua geladeira, escreve na tábua do teu coração. Há um movimento invisível de Deus acontecendo. O silêncio de Deus não é o fim. O silêncio de Deus é o intervalo entre a palavra e o milagre. Pegou aqui, meu irmão? O silêncio de Deus é o tempo do preparo, é o intervalo entre a palavra que Deus fez e entre o milagre que Ele está liberando. Meu Deus do céu, eu não acredito que você está calado, recebendo uma palavra como essa aqui. Tem milagre de Deus chegando. Não pense que Ele está parado, não pense que Ele está agindo. Deus está operando mesmo sem você ver. Por quê? Porque Deus está organizando aquilo que você ainda não entendeu. Olha, irmãos, e geralmente o invisível de Deus, Douglas, é mais poderoso do que o visível do homem. A gente quer tudo palpável, a gente quer ver, a gente quer enxergar. Agora Tomé, o Senhor tem que mostrar a mão aqui, Tomé, você precisa ver. Porque mesmo quando você não estava vendo, Tomé, eu estava agindo. Você crê que você está sentado aqui nesse banco, mas Deus foi aonde você não pode ir. Você está sentado aqui, mas Deus está operando aonde você não pode operar. Pastor, eu já fiz de tudo e eu não estou conseguindo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Dizendo para mim e para você: quem vai operar sou eu. Quem vai fazer sou eu. Não é a força do seu braço, não é o teu dinheiro, não é o teu poder, não é o teu intelecto. Está dizendo: sou eu que vou agir. Meu Deus do céu, alguém recebe esta palavra? Eu quero profetizar aqui nesta noite. Deus não te abandonou, Deus não te deixou. Ele está operando aonde você não pode ir. Ele trabalha no invisível. O invisível de Deus é mais poderoso do que o visível do homem. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Meu Deus do céu, eu sinto graça de Deus aqui neste lugar. Isaías 64, versículo 4: desde a antiguidade não se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para quem espera nele, meu irmão. Aqui, meu irmão, estão te chamando de bobo porque você está orando. Estão te chamando de bobo porque você está aos pés do Senhor. Estão dizendo que você está parado. Estão dizendo que você é um bobo que depende de Deus. Estão dizendo que você é crente demais. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Você é muito romântico com as coisas de Deus. Se tudo para você é oração, é campanha, é monte, é 7 semanas. Deus está guardando você. Deus vai honrar. Pastor, estão chamando que eu sou muito romântica, que eu sou muito inocente, que eu sou muito menino na fé. Eu sou muito menino porque eu fico fazendo essas orações. Eu prefiro ser menino na fé, eu preciso ser imaturo na fé, buscando a Deus, do que dizer que é maduro sem oração, dizer que é maduro sem jejum, dizer que é maduro, mas não busca a graça de Deus. Deus do céu, tem alguém aqui, meu Deus, que recebe essa palavra? A promessa de Deus não depende de homens. Ninguém pode cancelar o que Deus decretou. O inimigo pode até tentar te atrasar, mas nada impede. Quando Deus fala que Ele vai fazer o possível, quando Deus fala que Ele vai fazer o impossível, Ele não está dizendo que vai ser fácil. Eu precisava de mais meia hora para falar aqui. Escuta isso aqui, preste bem atenção. Quando você fala assim, Deus vai fazer o impossível, mas Ele não está dizendo que vai ser fácil. Deus, nada é impossível para Deus. Não é impossível, mas não vai ser fácil. Quando a gente fala assim, Deus opera milagres, Ele faz o impossível acontecer. Faz, mas o impossível que se torna possível não vai ser fácil. Ele disse isso? Vai ser fácil para vocês. Ele disse isso? Não. Vai ser processo. A promessa não depende de homens.
O que é promessa divina não depende de apoio humano. Tem alguém que está pegando isso aqui, não tem? Vocês estão anotando isso, gente? Depende da fidelidade celestial. A promessa de Deus não é um contrato humano, é um decreto eterno. Quem te prometeu, ele não muda. Quem te prometeu não é instável. Não, Deus é e acabou. Assim será a palavra, olha o que diz lá em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Não volta vazia. O cumprimento virá com glória e testemunho. Quando Deus cumpre, Ele faz de uma forma que ninguém pode negar que foi Ele. Alguém pegou essa daqui? Pessoal da segunda chamada, pega essa daqui. Quando Deus cumpre, Ele faz de uma forma que ninguém pode negar que foi Ele. É tão extraordinário que você faz a conta. Você faz o cálculo. Ah, mas foi fulano, foi Bertano. Ah, foi aqui, não. Você vai olhar e vai falar assim, cara, a conta não fecha. Foi puramente a mão poderosa de Deus. Por quê? Porque Deus, a espera vai transformar esse processo em honra. Porque Deus não cumpre promessa de qualquer jeito. Ele cumpre a promessa dele com glória e propósito. Porque o tempo da dor dá lugar ao tempo da honra. Deus não apenas cumpre, essa aqui é forte, Ele surpreende. É impressionante isso, né? Deus não apenas cumpre, Ele surpreende. Por que Deus surpreende, pastor? Para não deixar dúvida. Que é Ele que faz, é Ele que age. Por isso que lá em Hebreus 10:23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Meu Deus do céu, alguém aqui, eu creio no poder de uma declaração. É interessante que você lê o texto lá em Abacuque capítulo 1, um pouquinho do capítulo, logo no início do capítulo 2, Deus começa a dar resposta, mas a conclusão de Abacuque já muda. Ele começa duvidando, ele começa questionando, mas ele conclui dizendo: ainda que a figueira não floresça, eu ainda me alegrarei no Senhor. Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no campo, ainda que a figueira não floresça, a minha conclusão agora mudou. Eu achava que não tinha saída, eu achava que não tinha solução, mas eu me alegrarei no Senhor. Eu comecei de um jeito, mas eu termino crendo. Deus transforma as minhas interrogações em declarações de fé. Meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra aqui? Abacuque começa questionando, no final ele termina adorando. Sabe o que Deus faz? Ele pega as nossas dúvidas e interrogações e transforma em declarações de fé. O desespero do início se torna uma adoração final. A verdade é, irmãos, que quando a gente começa a entender a forma de Deus agir, a gente não é movido pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. Por isso que a palavra é: a promessa ainda está de pé. Mas pastor, o tempo está passando. O tempo está passando, mas o propósito não passou. Pastor, o tempo está passando, mas o propósito não. O céu não esqueceu do que foi escrito a teu respeito.
Tudo que está acontecendo, o céu está anotando. Deus não esqueceu do que disse a você. O tempo pode cansar o homem, mas não cancela o plano de Deus. Presta aqui. Você pode estar cansado, mas a promessa não foi cancelada. A visão ainda vai se cumprir. E quando vier, será maior do que você imaginou. Não. Eu não acredito que você está calado aí. Eu não acredito que você não recebeu essa palavra. Quando acontecer, vai ser maior do que você imaginou. Alguém recebe essa palavra aqui hoje, meu Deus do céu. Você pode estar cansado, mas o seu cansaço não cancela o plano de Deus na sua vida. Vai se cumprir. Alguém levante a sua mão e celebra o nome do Senhor. Quando vier, será maior do que você imaginou. Você crê nisso? Você recebe? Eu recebo. Se coloca de pé. Nós vamos orar. Oh, meu Deus, eu quero orar com você.